Eu sou Júnior Pandolfo, eu sou graduando em Pedagogia da Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque para mim parecia que eu estava silencioso, mas não estou. E hoje, né, eu e a Dai, nós decidimos convidar vocês, né, para falar um pouco sobre a depressão, que é um tema que ainda é muito pouco falado, embora seja muito importante falar. E aí hoje nós trouxemos três pessoas bem especiais para estar participando desse bate-papo, né? Que é a Karina Brasil, que ela é graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Campos de Andrade, e a Kemily Santos, que também é graduanda em Psicologia pelo Centro Universitário Campos de Andrade. E a nossa convidada especial também, a Josiane Mendonça, né? Que vai estar falando um pouco da experiência que ela teve, né? Relativa à depressão. E, mediando esse bate-papo, também convido a minha amiga Daiane para se apresentar. Todo mundo tá ouvindo? Sim. Eu sou a Daiane Fernandes, sou graduanda também de Pedagogia da Faculdade FATEC. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. E, inicialmente, eu quero convidar a Josiane para falar um pouco sobre esse tema, né? As experiências vividas dela. E, Josi, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite. Então, meu nome é Josiane Jacopiti, eu sou técnica de enfermagem e passei por depressão, né? Quando meu filho nasceu, na verdade, foi a primeira vez que eu adquiri a depressão pós-parto, né? Há 19 anos atrás. Aí, depois de algum tempo, foi muito difícil, né? Porque com o filho recém-nascido e você não tem condições psicológicas nenhuma, né, de cuidar de uma criança. E depois de alguns anos eu fui melhorando e parei o tratamento por minha conta, né? E quando você para por conta, você tem as consequências também, né? E alguns anos depois, em 2012, eu tive uma recaída, assim, né? Eu tive uma depressão muito severa, onde eu tentei suicídio, não consegui, fui internada numa clínica psiquiátrica, que internamento psiquiátrico, né? E aí, dessa vez deu certo. O tratamento eu iniciei lá, né? Optei pela vida, né? Porque chega um momento que a gente precisa fazer uma escolha, se a gente continua ou se a gente joga tudo pro alto mesmo, né? E aí que entra alguns anjos, eu acredito, né? E entrou um anjo na minha vida que me ajudou bastante a encontrar o caminho de volta. E aí, depois desse período, eu comecei a lutar, né? Porque é uma luta diária, né? Depressão é uma luta diária que a pessoa enfrenta e é sozinha. A maioria das vezes é sozinha, é dentro de si, né? Então, as pessoas podem auxiliar, elas podem te ajudar, ou elas podem te derrubar, né? Dependendo, muitas pessoas são mais negativas do que positivas, mas a maior parte vem de você mesmo. A força necessária para você conseguir romper aquilo ali. Então, já fazem 8 anos, né, que eu tive essa recaída e desde então eu fiz o tratamento correto, tomei as medicações, fiz as terapias, né, até eu ter alta médica mesmo. E depois disso, graças a Deus, eu nunca mais tive. Só que até hoje é uma luta constante, assim, eu acredito que vai ser sempre, porque a doença mental, eu acredito que ela vem com você. Um tanto dela é hereditário, é genético. Então, eu sempre estou me cuidando com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Quando eu vejo que a tristeza, que a solidão está vindo, está querendo tomar conta, eu hoje aprendi a ter estratégias, né? A sair daquele ciclo que antes me sufocava, né?
Então, hoje eu já consigo identificar, eu já consigo ver, opa, não tá legal, tô ficando muito triste, tô ficando muito deprimida, tô me isolando, então eu já saio. É mais ou menos isso, mas pode ir perguntando, Júlio, se você quiser. Não, pode É? ir falando. Fica à vontade, Josi. Tá bom. Então é isso. Daí, após, né, essa última vez que eu tentei suicídio e não consegui, fui internada, eu decidi que eu ia viver, que eu iria lutar, então, pela vida, já que eu não consegui nem me matar, eu pensei, né? Meu, não consegui nem morrer, então eu vou viver. E aí foi um processo bastante doloroso, só quem passa pela depressão realmente que pode entender. É uma dor na alma, é uma dor na mente, é um vazio, é uma dor constante, ela não cessa, né? Porque, além de tudo, vem os medos, os pânicos, as bipolaridades, os transtornos de personalidade, parece que é um pacote, assim. Nunca é só a depressão, sempre tem outras doenças mentais associadas, né? E aí você tem que lutar contra tudo isso sozinho dentro de você, né? A medicação ajuda, eu acredito muito que a medicação ajuda bastante você a ter um up, né? Até na parte fisiológica do nosso cérebro precisa da medicação, mas aí vem um monte de resistência, e na época eu frequentava uma religião, uma denominação, né? Que aí tudo era demônio, tudo. Meu Deus, eu já estava ficando louca, porque daí eu pensava, meu Deus, mas eu sinto, eu estou doente. Não, mas é demônio, você precisa se libertar. Meu pai, eu falei, eu não quero ter demônio, né? Mas eu sei que eu não estou bem. Então, você, além de você estar lutando contra você, você tem que lutar contra coisas externas, né? Muitas coisas que o sistema, as pessoas querem impor para você. E lá dentro de tudo isso, você tem que se encontrar, né? Você precisa achar uma força, você precisa descobrir quem você é, né? A sua essência e se vale a pena continuar, né? O que eu acredito que muitas pessoas não conseguem continuar por causa disso. Em meio a tantas informações, não consegue se encontrar, né? Porque as pessoas vêm para cima também, né? Com o que elas acreditam, né? Que é falta de Deus, que eu devia ter feito alguma coisa e estava pagando. Essas crenças que as pessoas têm e que às vezes fazem muito mal para a pessoa que está passando por um processo de depressão, né? Ou de saúde, de problemas mentais, de transtornos, algum tipo de situação assim. E aí, depois de um tempo, quando eu fiquei bem, há uns 6 anos atrás, 5 anos, o meu filho daí então desenvolveu a depressão grave também, muito grave, que foi esse filho que eu tive depressão pós-parto lá atrás, e ele tentou suicídio umas 10 vezes, 15 vezes, mais ou menos. Ele estava com 12 anos de idade. Quando ele entrou na adolescência, o pai faleceu e ele não soube lidar com aquilo. E aí foi bem quando saiu aquele jogo da baleia azul, então ele começou a se cortar, então ele se automutilava, e foi bem difícil. Só que aí eu já estava bem, então eu pude ser um suporte para ele, eu pude cuidar dele, né? Mas várias vezes eu peguei o meu filho praticamente morto no chão, eu achei que ele não iria conseguir. E aí ele dizia assim: mãe, me deixe morrer, por favor, eu não quero mais viver. A senhora não merece passar por tudo isso. Então, a pessoa, ainda além de estar sofrendo tudo isso, ela se sente um peso, né? Ela sente assim. Ele falava assim: eu não tenho motivo de estar assim, por que eu estou assim? Eu não aguento mais. E ali foi uma luta mesmo, né? Que nós enfrentamos. E eu falei para ele: então, nós vamos morrer lutando, porque eu não vou deixar. Nós vamos lutar e vamos para cima, né? Então eu já estava bem para conseguir fazer isso por ele, porque senão seríamos nós dois, né? E a gente passou por um processo bastante doloroso, várias internações, ele passou a adolescência internado em hospital psiquiátrico, porque ele saía, dava um tempo, voltava, já não conseguia mais ficar sóbrio, só totalmente dopado por medicação, né? E aí ele fez o tratamento, né? E a gente junto, sempre apoiando, sempre dizendo para ele que vale a pena. E mesmo quando ele estava, eu não acredito, eu não vejo mais razão, né? Ele queria ficar só no quarto, fechado.
e eu ia lá e eu cutucava, eu não deixava, e era eu, assim, ele queria falar comigo, ver eu, se eu tivesse triste para ele era motivo de tentar o suicídio, então eu tinha que estar sempre feliz, eu tinha que estar sempre alegre, eu tinha que estar sempre com um sorriso, nem que eu chorasse quietinha, né? Porque dói muito ver um filho passar por o que você passou e você saber que aquilo é uma dor muito forte, né? E então ele via o mundo preto e branco, né? E todo mundo via colorido. Aí veio várias pessoas para cima de mim, porque esse piá é sem vergonha, porque ele não tem motivo para fazer assim, ele é bem cuidado, ele é bem tratado, ele é safado, entre aspas, né? E todas aquelas retaliações. Eu falei, olha, vocês nunca tiveram aqui, né? Próprios familiares, amigos, eu não preciso de vocês. Se for para ser assim, não. Né? Se for uma mão que acolhe, uma palavra que acolhe, aí sim. Mas para colocar mais, né, lenha na fogueira, eu não preciso. Então eu falei para ele, foca em mim. Se você não tem força, vem na minha força. Eu tenho força para nós dois. E assim foi. A gente foi. Ele foi fazendo também as terapias, né? Tomando medicação. Ele tomava bastante medicação. E hoje ele tá bem, assim, claro que sempre também lutando, né? Porque é isso que eu falei. Eu acredito que os transtornos mentais, né, as doenças mentais, elas querem acompanhar a gente para a vida toda, né? E se a gente não está vigilante ou a gente não faz o tratamento adequado, toma as medicações, faz as terapias, hora ou outra a gente pode ter uma recaída, assim, né? Então, hoje, assim, ele tá super bem. Hoje ele tá com 18 anos e eu também tô super bem, graças a Deus. Estou grávida, né? Gravidinha agora, após 19 anos, praticamente, engravidei. E estamos aí, à disposição, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar também, é isso. Gente, eu fiz o sinal assim, foi pro meu sobrinho aqui, tá? Ele veio falando, aí eu fiz assim, tá? Não foi pra vocês. A Josi é minha prima, né? É uma pessoa que eu admiro muito. Formada, eu não falei, mas ela é formada em enfermagem pela Universidade Positivo, né, Josi? Assim, eu tenho uma pergunta, Josi, nessa questão que você falou sobre esse olhar, né, religioso para essas questões de sintomas de depressão, de ver que não é uma coisa, é uma coisa maligna, né? Você acha, Josi, que hoje está mudando, ou ainda existe ainda aquele pensamento lá do mundo das cavernas, que a depressão ela não é uma doença, e sim é um espírito maligno? Eu acredito que ainda exista, mas está mudando. Assim, a denominação mesmo que eu vou hoje tem várias pessoas que estão se formando em psicologia, vários trabalhos voltados para a saúde mental, porque teve muito tempo um tabu muito grande, e aí eu acredito que os líderes religiosos, eles não sabiam lidar com isso, sabe? Às vezes até eles mesmos estavam sofrendo, né, com algum tipo de transtorno mental. E aí tudo era demônio, que era muito mais fácil também para eles, né? Vamos orar, tem que sair. Então hoje eu acho que ainda tem, mas bem menos, né? As pessoas estão mais instruídas. Assim, as pessoas que têm uma religião, elas estão entendendo que não é só a fé que precisa também buscar conhecimento para até ajudar outras pessoas, né? Que junto com aquela pessoa que vem receber uma oração, vem uma história, vem uma pessoa, né? Que precisa ser tratado como pessoa. Então, eu não posso ser só um líder religioso, eu preciso ter um conhecimento a mais. Eu acho que tem mudado bastante, pelo menos eu tenho visto isso à minha volta, que eu saí daquela denominação que eu ia, né? E encontrei uma outra denominação e que me acolheu muito bem, que faz um trabalho muito maravilhoso nessa área. E uma coisa assim, uma dúvida, eu vou deixar daí falar, mas uma última dúvida, assim,
logo quando você, assim, descobriu que você estava na depressão, você teve essa concepção que não que era algo maligno? Você teve esse pensamento? Com certeza. E foi muito mais difícil, demorou muito tempo para eu sair daquilo, assim, porque colocaram aquilo em mim. Então, eu ia na igreja, orava, eu chegava em casa e estava do mesmo jeito. Eu pensei, meu Deus, eu acho que agora eu virei do capeta, porque o capeta não sai, né? Eu pensava, né? Então, assim, meu Deus, que coisa triste isso. O quanto atrasou o meu processo de cura, o meu processo de, né, de buscar uma outra ajuda fisiológica, profissional. Entendi. Dai, quer fazer alguma pergunta? Eu acho que travou a Josi, né? Gente, eu tô virando pra cá toda hora, não é que eu não tô prestando atenção, tá? Porque eu tô olhando pra minha tela aqui, tá? Por isso que eu tô olhando pra esse lado. Josi? Eu acho que ela travou. Eu acho que deve ter... Se ela vai ter essa visão de que a depressão essa depressão é coisa do inimigo, né? Não é coisa de Deus. Eu também vivi muito isso. Na minha adolescência também eu tive sintomas de depressão. E era bem isso, né? Tipo, você tá com alguma coisa maligna em você, né? Toda. E é bem ruim, né? Porque aquilo que ela falou, você acaba carregando isso com você, né? Você acaba acreditando que aquilo que você está sentindo realmente não é algo de Deus, é algo do inimigo, né? E você, quando tem essa concepção, essa base religiosa, né, você acaba sendo manipulado, né? Você acaba acreditando naquilo. Isso, e muitas vezes você acaba se sentindo excluído, né? Exatamente. Josi voltou? Voltou. Caiu a internet aqui. Tá. Josi, a Dai queria fazer uma pergunta. Tá bom. Tá me ouvindo? Estou, aham. Então, Josi, eu ia perguntar assim, você contou toda a tua história e tal, mas eu queria saber hoje, como é que você lida com isso, tanto você como teu filho, se você ainda dá continuidade no tratamento, como é que você trata e lida hoje com a tua depressão e tal, né? Porque ele é um processo, né? Ele é contínuo. Isso, aham. Então, hoje eu não faço mais nenhum tratamento com remédio, né? Com medicamento. Mas eu sempre gosto de fazer terapia. Terapia eu gosto de fazer bastante, que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar bastante, né? E isso me ajuda, né? E é igual eu falei lá no início. Não quer dizer que, nossa, a Josi é uma pessoa só feliz. Todo dia ela está muito feliz, né? Não, tem dias que vem aquele sentimento de tristeza mais profundo que eu consigo detectar que não é aquela tristeza normal ou aquela frustração de uma coisa que eu não consegui. Mas, assim, é o que eu falei. Hoje eu consigo identificar. Então, o que eu faço? Eu saio do ciclo, né? Antigamente, lá atrás, eu não tinha força mental para isso. Se vinha aquela tristeza, eu ia me afundando, então eu já ia para o quarto e ali eu passava dias. Eu não tinha força para dizer não pensamento.
né? Não é verdade. Isso não é verdade. Eu não sou assim, porque assim, você é burra, você não consegue, ninguém gosta de você, aqueles pensamentos que vêm torturando. Então, assim, hoje não, hoje eu começo a ficar muito, muito deprimida, assim, uma coisa que aconteceu que nem era para tanto, e vem aquele sentimento, eu já vou dar uma volta, eu ligo o rádio bem alto, eu falo sozinha, sabe? Eu olho para o espelho, eu falo, mas você é linda, como você é poderosa, como você é vencedora. Então, assim, para mim, dá certo, né? Uma estratégia que eu criei, né? Que lá atrás a psicologia me apresentou de escrever num diário, de falar no espelho, e que para mim deu certo, e eu continuo usando tantos anos, né? Então, assim, eu identifico isso, esse sentimento, esse pensamento, e eu acolho ele, né? Eu acolho ele, eu digo, olha, tristeza, eu entendo que você está aqui, eu te acolho, mas vai embora, né? Porque eu quero ser feliz. E aquilo vai passando, sabe? Vai passando. Às vezes passa bem rápido e às vezes não. Às vezes eu preciso falar para o meu esposo, vamos dar uma volta, eu preciso sair desse ambiente, né? E eu vou, dou uma volta, tomo um sorvete e já melhora, né? Então, assim, cada pessoa ela vai criando estratégias. Eu não vou dizer para você que eu fui curada para sempre, porque eu acredito que a depressão é algo muito mesmo profundo. E tem uma parte de hereditariedade, uma parte de genética, né? Que na nossa família tem outros casos de depressão, assim, de doenças, né? Transtornos mentais. Mas, assim, você tem como conviver com ela depois que você passa esse período mais difícil, né? Você aprende a conviver com ela, né? Uhum. E uma outra pergunta, Josi, você vê assim, que né, com todo esse processo, todo esse tempo, você se sente mais acolhida pela família, pelas pessoas ao redor? Você sente mais à vontade para falar sobre com as pessoas? Na verdade, não. Aquelas pessoas que lá atrás não entenderam, continuam não entendendo, não entenderam comigo, não entenderam com meu filho, né? Julgaram, apontaram. Só que, assim, hoje eu não preciso de aprovação delas. Eu entendi que está tudo dentro de mim, sabe? A força que eu preciso está dentro de mim. Então, assim, quando a gente para de buscar no outro, é que a gente vai vencendo a depressão, né? Porque o que mais desanima a gente é que a gente vai buscar e a gente não encontra e a gente vai se afundando e a gente vai se afundando de uma maneira que a gente não consegue mais voltar às vezes. Porque o outro muitas vezes não vai dar. E se ele der, às vezes é por um tempo. Meu esposo me ajudou muito na época, muito. Mas eu queria mais, porque eu não tinha nada, eu estava vazia, eu queria mais dele, eu queria mais. Chegou um ponto que nem ele conseguiu dar mais. Aí depois eu comecei a entender que não é porque ele não me amava, é que ele também estava doente comigo, com meu filho, né? Uhum. Então a gente vai ficando forte, eu acredito, né? E aí você não vai precisando mais da aprovação do outro, né? Hoje eu sou uma pessoa muito feliz mesmo, assim, o Júnior sabe que eu vivo rindo, né? Porque eu passei pelo lado escuro. Então a gente, quando consegue passar, a gente acaba valorizando muito mais, né? A vida, o sol, eu converso com os pássaros. Eu fiquei fora da casinha, minha mãe fala, porque eu converso com os pássaros, eu converso com as plantas, eu vejo vida em tudo, né? Eu não tinha vida e hoje eu consigo ver vida em tudo. Então, assim, se eu também estou na companhia de uma pessoa que eu estou vendo que está me fazendo mal, está me levando para uma zona perigosa, hoje eu me recuso a estar com essa pessoa. Eu aprendi a fazer isso, não foi fácil. Porque antigamente eu achava que eu era obrigado a conviver com um certo tipo de pessoas. E eu não sou. Para minha saúde mental, eu não sou, né? Então, é assim. Com meu filho já não é tão fácil, porque ele sempre foi muito calado, ele nunca teve um ciclo de amizade, igual eu sempre tive muitas amizades, então é mais comigo mesmo. E eu tô morando em Joinville, e meu filho mora em Curitiba agora. A gente se separou recentemente, veio morar para cá e ele não quis vir. Então ele tá de maior e com o coração partido eu vim, porque ele também precisa crescer. E longe de mim, eu acredito que ele vai crescer mais, né? Ele vai descobrir o mundo.
Mas, assim, eu estou sempre monitorando, né? E dependendo do jeito que ele me responde, eu já dou uma ligada, né? Mas, assim, para ele, eu acredito que é um pouco mais difícil, porque ele não tem muitas pessoas, tem pouquíssimas pessoas para conversar. Alguém tem alguma dúvida para perguntar, para tirar com a Josi? Aproveita. Eu acho que um dos passos bem importante, né? A gente estava até discutindo, eu e a Dai, semana passada, e foi dessa conversa que surgiu esse espaço para a gente falar sobre depressão, que hoje é muito comum a gente falar sobre diversas outras doenças, né? Mas é raro você estar numa roda de conversa e você falar sobre depressão, né? Mas a gente vamos quebrar essa barreira aí, porque eu acho que um dos primeiros passos que tem que acontecer mesmo é a gente ter a liberdade de falar sobre a depressão, que eu tenho depressão, e não ser julgado, né? Porque eu acredito que muitas pessoas elas evitam falar que está passando por essa situação, por sintomas de depressão, exatamente por isso, né? Com medo de ser julgado, né? Com medo do que o outro vai falar, né? Porque, infelizmente, a gente vive ainda numa era em que a depressão é vista como uma pessoa que não tem nada para fazer, né? Então, eu acho que é importante falar sobre depressão, é importante falar que depressão é doença e necessita de cuidados, necessita de tratamento, de acompanhamento. E é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu me identifiquei tanto com ela em alguns aspectos, porque eu também tenho, e eu fui diagnosticada em 2015, e era muito difícil para mim, porque tem a fase da negação, das pessoas dizendo que, mas você tem de tudo, ou você tem uma casa, você tem o que comer, tem o que vestir, sabe? Porque você tá assim, esses comentários que aí vem a fase da negação, né? Capaz, tem isso, e a gente não quer acreditar. E demorou muito para eu ter o diagnóstico, na verdade. Porque eu fui em vários psiquiatras, várias clínicas, e na época eu estava fazendo 18 anos, eu estava lá na minha fase, quase terminando o terceiro e o segundo, na verdade. E é uma fase muito complicada, sabe? Mas eu me identifiquei tanto com ela. E parabéns pela inspiração. Que bom. E você vai vencer. Acredite. Acredite que a cada dia você vai vencer esse gigante. E você é mais gigante do que esse gigante. Eu acredito. Verdade. E a gente... 2015 eu pego como um ano muito ruim para minha vida, sabe? Foi traumatizante, sabe? Testava um remédio para ver se funcionava, se não funcionava. A gente fica meio dopada e não sabe que realidade a gente está, né? Anos depois eu me internei também. E foi, assim, um despertar também, sabe? Porque foi uma coisa voluntária. Eu quis me internar, sabe? Porque eu não tava me aguentando mais. Porque além da tristeza, vem a raiva, né? A gente quer descontar em todo mundo. E a gente quer brigar, a gente fica revoltado. E eu me internei e foi uma experiência boa, sabe? Foi uma experiência muito boa. E hoje em dia é remédio, é terapia,
tamo aí. Que bom, né, que você buscou ajuda, né? Isso que você falou, tem muitas pessoas que elas não aceitam, então elas não buscam ajuda e não vai conseguir sair sozinha. Precisa de ajuda, precisa de uma ajuda profissional, né? Precisa de um parente que bata no peito e diz, vamos, porque tem dia que você não vai conseguir ir sozinho, se alguém não te levar. Na terapia tem dia que você não quer falar, tem dia que você quer falar bastante, mas tem dia que você não quer falar nada, né? Então, precisa, grite, peça, né, ajuda, e você está no caminho certo, né? Não sei quanto tempo vai durar, né, o teu processo, mas não desista dele, porque cada um tem um tempo, um processo, né, para cura ou para ficar melhor, né, para aprender a conviver. Só que não desista, porque muitas vezes o que eu vejo também, as pessoas tomam medicação e fazem terapia por um tempo, não deu nada, não está melhorando, larga tudo. Então, eu tive essa experiência lá atrás, né? É pior, porque quando volta os sintomas, volta muito mais forte, né? E muitos não conseguem mais. Acaba realmente cometendo suicídio, né? E então, se você já entendeu, né, bastante coisa, você acolhe isso, acolhe tudo que aconteceu com você em 2015, sabe? Acolhe o que você passou, né? Agradeça o que você passou e se liberte, né? E diga assim, olha, muito obrigado, valeu a pena esse sentimento, foi doloroso, mas valeu a pena e eu te libero e eu recebo vida. E você fala todo dia para você mesmo quando você não quiser falar. Olha no espelho e fala, nossa, como eu tenho vida. Eu recebo vida, eu recebo vida. Quando você menos esperar, você vai estar melhor. Outro dia melhor ainda, outro dia melhor ainda. Sabe? Aí, conforme você vai indo nas terapias, nas consultas, os médicos vão ver que você está melhorando, né? E vão te dando alta e vão espaçando o tempo de você ir, né? Pode ser que tenha que fazer terapia a vida inteira, pode ser que não. Então, assim, esteja sempre disposta para o que a vida tem para te oferecer, né? E faça o que você pode fazer, né? Às vezes não esperar tanto do outro, porque a gente espera mesmo, né? Mas também o outro cansa. Acho que todo mundo está meio doente mentalmente no mundo que a gente está vivendo, né? E com tudo que a gente está passando. Eu não acredito que todo mundo está 100% mentalmente, né? Então, todo Então, mundo vai se virando como pode, né? E é isso, né? E aí, quando você começa a ficar melhor, você vai se sentindo na condição até de ajudar outra pessoa. Isso nos ajuda muito, né? Procurar um trabalho voluntário quando você se sentir bem, você vai começar a se sentir valorizado. Não, poxa, eu tô assim, eu tenho depressão, mas eu ainda estou conseguindo ajudar alguém. E isso vai trazendo vida para você. Então, eu quero te dar meus parabéns, né? E dizer que sou muito feliz por você estar aceitando a vida. E Para que você também, parabéns manda por todas energias as histórias. positivas. Manda energias positivas para você, né? E que você prossiga firme nesse caminho. Não desista. isso é importante, né? Então, Josi, fica aí com a gente, hein, até o final. Agora vamos ouvir as nossas graduandas em psicologia, Karine e a Kemily. Não sei qual vai falar primeiro, mas assim, fique à vontade, tá? E sejam bem-vindas. Obrigada. Estão ouvindo bem? Sim. Então, oi, pessoal, eu sou a Kemily, eu sou graduanda do 10º período de Psicologia, e já que a Josi falou muitas coisas de prática, agora a gente vai falar um pouquinho da teoria da depressão, né? O que é a depressão, o que causa a depressão, o que ela faz no nosso corpo, né? Quais são os sintomas dela. Então, né, resumidamente, o que é a depressão? A depressão é, sim, um transtorno mental. Não tem discussão. Não é falta de Deus, não é falta de, sei lá, de qualquer outra coisa. Muitas pessoas falam, você tem tudo, não pode ter depressão. Você é bonita, não pode ter depressão. E isso não tem nada a ver com a depressão.
a depressão é uma coisa, é um fato isolado que tem inúmeros fatores, ela é multifatorial e tem causas tanto orgânicas, tanto psicológicas, como ambientais. E quais são os principais sintomas assim da depressão? Ela é muito caracterizada por uma angústia muito profunda, um rebaixamento do humor também muito muito forte, sentido pelas pessoas que têm depressão, e perda do interesse por todos os aspectos da vida, pelas atividades que a gente faz no dia a dia. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre 4 fatores importantes que podem ser consideradas causas da da depressão, desculpa. Então, a depressão ela não tem uma única causa, ela é multifatorial, as causas da depressão, e tem diversas causas que podem desenvolver a depressão, só que hoje eu vou falar só 4 delas, tá bom? Então, a Josi falou um pouquinho da prática, né, que a genética influencia muito na depressão. Tem pessoas que são predispostas a ter depressão, sim. Então, a genética, né, ela oferece, sim, um risco para a pessoa ter a depressão. Alguns estudos, como a Josi falou também, né, já revelaram que se você tiver o pai ou a mãe com a depressão, você tem 2 vezes mais chances de ter depressão. E se você tiver um pai, uma mãe e um dos avós com depressão, você também tem 3 vezes mais chances de ter a depressão. Seu risco é 3 vezes maior. Então, a genética é um dado muito importante. E se a gente procurar em todos os dados que existem sobre depressão, a gente vai perceber que o fator genético ele é responsável por 70% do risco da depressão. Ou seja, a genética ela é muito importante, sim, mas ela não é 100% causadora do quadro depressivo. Então, a gente precisa dos outros fatores e não somente da genética. O segundo fator que eu vou falar é o risco de eventos estressores da vida. Como assim? Algumas pessoas, elas desenvolvem depressão por alguma perda na infância, ou crianças negligenciadas, por exemplo. Ou seja, né, crianças que não foram cuidadas como elas deveriam ser. Crianças que sofreram abuso sexual, criança que sofreu abuso físico. Então, isso também é um fator que pode desencadear a depressão. Outra coisa é o estresse do dia a dia, como o trânsito. As pessoas acham que isso não tem importância, mas sim, isso influencia também no nosso corpo, na nossa saúde mental. Se você mora numa cidade muito grande, muito movimentada, então isso sim é fator de risco para a depressão. Outras causas também são, digamos, atividades e substâncias tóxicas. Tudo que a gente coloca no nosso organismo, tudo que a gente faz, influencia sim no nosso corpo. E também influencia em como o nosso cérebro processa as informações. Alguns hábitos, ou algumas substâncias que a gente ingere no nosso dia a dia, né, são fatores de risco. Alimentos com muito açúcar, alimentos com muito carboidrato, o sedentarismo também pode provocar, pessoas que não praticam atividade física. E em casos leves de depressão, a atividade física pode sim ser um tratamento. Só a atividade física, no caso leve, pode ser um tratamento para depressão. Também alguns medicamentos trazem a depressão, na verdade, traz o deprimento do sistema nervoso central, né, do nosso cérebro. Então, o que mais? O álcool também traz declínio do nosso sistema nervoso central, essas substâncias tóxicas, todas elas aumentam o risco da depressão. E por último, são as alterações cerebrais mesmo, que também faz um pouquinho parte, não da genética, mas do nosso organismo, da parte fisiológica do nosso corpo. O que causa depressão no nosso cérebro, né? Falando do sistema nervoso. A diminuição das conexões dos neurônios, ou alguma alteração dos nossos neurotransmissores. O que são os neurotransmissores, né? Eles são basicamente substâncias químicas que fazem a gente agir durante todo o dia. Então, no nosso cérebro, quando a gente está com depressão, qual que são as 3 principais neurotransmissores? São a dopamina,
noradrenalina e dopamina. Essas três são as principais, mas óbvio que o nosso cérebro tem um conjunto, né, de neurotransmissores que vão estar trabalhando com a gente o dia todo. Então, a serotonina, uma diminuição dela tem muito a ver com a resposta de um perigo que tem na nossa frente, por exemplo, alguma ameaça. Então, a diminuição dela faz que a gente fique muito sensível a alguma frustração do dia a dia, alguma crítica ou alguma ameaça, isso afeta no nosso corpo também. A diminuição da noradrenalina, ela tem muito a ver com o nível de energia e motivação que a gente sente. Então, se a gente tem um nível diminuído de noradrenalina, a gente fica com menos energia, com menos motivação e também com maior sensibilidade à dor física, porque a noradrenalina também tem um pouquinho a ver com isso. E a dopamina com o nível diminuído, ela tem muito a ver com o senso de prazer, então o nosso prazer fica diminuído também. Então a gente tem menos concentração, menos agilidade mental, nosso pensamento também fica desacelerado, a gente tem menos motivação e menos sentimento de prazer em fazer alguma atividade até que a gente goste. Então, esses são os 4 fatores, né, principais que estão relacionados com a depressão quando se fala de fisiologia do nosso corpo. E tem muitas pessoas também que confundem o sentimento de tristeza com depressão. Então, a gente vai fazer um pouquinho da diferenciação da tristeza profunda, né, e da depressão. Então, a tristeza e a depressão, elas são muito semelhantes no que diz respeito aos sintomas. Elas têm muitos aspectos que muitas vezes a pessoa está com depressão e acha que é tristeza, ou está com tristeza e acha que é depressão. Que é a sensação de desamparo, a falta de entusiasmo, né, os sentimentos de impotência que a gente tem em fazer qualquer coisa do dia, enfim. Só que é muito importante diferenciar essas duas coisas, porque se você tiver com depressão mesmo, o tratamento vai ser quanto antes o tratamento, melhor, né? Então, o que é a tristeza? A tristeza, então, ela é uma reação emocional normal no nosso organismo e diante, né, de algumas situações frustrantes que a gente tem durante a vida. Ser demitido, por exemplo, não passar em alguma seleção que você estudou muito para fazer e acabou não conseguindo. Isso acompanha um sofrimento da pessoa, porque é normal se entristecer, mas mesmo assim a pessoa acha que não e que ela muitas vezes se sente culpada por sentir aquilo. Deixa eu ver. Então, a tristeza também, uma diferenciação de tristeza e depressão, é que a tristeza dura muito menos do que a depressão, né? Então, as pessoas também confundem muito isso. E se a tristeza, se você achar que está com uma tristeza e ela se prolongar de 6 a 8 semanas, mais de 2 semanas, na verdade, já pode buscar intervenção médica ou psiquiatra, psicoterapia também. Então, a tristeza, como toda emoção, né, ela é um fator importante para a gente. Ela ajuda, sim, a gente se reorganizar diante de uma experiência ruim. Se você acabou de terminar um relacionamento, por exemplo, você fica triste por um tempo, sei lá, se reaproxima da sua família, se reorganiza, vê o que é importante para você, revê os seus valores e reorganiza sua cabeça, né, sua situação mental, o seu corpo também, e volta ativa. Então, a tristeza é uma emoção que ninguém gosta, porque, né, ninguém gosta de ficar triste. Todo mundo acha que a gente tem que ser 100% feliz, feliz a todo momento, e isso não é verdade. Então, passando um pouquinho para a depressão, a depressão, ela se apresenta com uma maior intensidade, revelando uma maior angústia, uma autodesvalorização, uma desmotivação maior, e que pode se prolongar por meses e até anos. Então, quando a pessoa fica por anos com a depressão, traz o comprometimento da vida pessoal, social, profissional, familiar, e também acaba deprimindo as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque você tenta ajudar uma pessoa e não consegue, ou você não sabe o que fazer para ajudar. Então, hoje também a gente vai falar um pouquinho de como ajudar uma pessoa que está em situação de depressão, né?
Então, as verdadeiras causas de depressão nem sempre são percebidas pelo doente ou pelas pessoas que está convivendo com ela. E nos sintomas de depressão, é importante saber também que ela vai estar presente por mais de 2 semanas, né? Se você sentir que está triste, a tristeza é muito profunda e que não passou durante 2 semanas, já pode procurar um profissional. Não adianta você se basear, hoje eu tô triste, tô com depressão. Não, tem que passar essas 2 últimas semanas. E alguns dos principais sintomas, né, da depressão são os pensamentos de inutilidade que as pessoas sentem, pensamentos de morte, uma sensação de vazio, uma dificuldade de se conectar com as pessoas, coisas que geravam prazer em você já não geram mais. Você tem um sono muito desregulado também, você está dormindo mais ou dormindo de menos, o apetite também fica desregulado, você come mais ou come de menos, os pensamentos ficam mais lentos, você tem dificuldade de se concentrar, também você fica muito irritado, fica com raiva porque você não sabe o que você está sentindo, porque você não sabe como você vai agir. Então, esses são alguns dos sintomas, né, da depressão, e eles vão estar sempre presentes nessas 2 últimas semanas. E para a gente pensar que tem um transtorno, quem pode pensar, na verdade, é só o psicólogo ou psiquiatra, né, que vai poder avaliar isso de pertinho, mas vale sempre estar atento para você procurar esses profissionais. Então, fazendo uma breve explicação, uma diferenciação das duas, né, a depressão é, sim, um transtorno psicológico e a tristeza é uma emoção passageira. Daí agora a Karina vai falar um pouquinho. Você tem alguma pergunta em relação à parte física do nosso corpo? A depressão, ela pode desencadear também a ansiedade, né? Às vezes vem vinculada, assim, né? Sim, a Quase depressão, junto. a maioria das vezes a depressão e a ansiedade, elas estão sim conectadas, porque tanto a depressão pode desencadear a ansiedade, tanto a ansiedade pode desencadear a depressão, elas andam juntas. Oi. Porque eu tenho depressão ansiosa. Então, é um tipo de depressão, né? Como várias doenças têm vários nomes e vários tipos, depressão também tem vários tipos de denominação. Sim, a gente nem quis tocar muito na questão de nomeação, porque tem depressão profunda, tem depressão leve, tem depressão moderada, tem depressão ansiosa, enfim, tem muita depressão. E a gente acaba, até a gente que estuda isso fica um pouquinho confuso, porque é muita coisa, mas os sintomas são basicamente os mesmos para todos, só que com intensidade e frequência maior ou menor, né? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Perguntar? Tem como diferenciar na infância, assim, uma criança, ou a tristeza ou a depressão? Dá para diferenciar também no período de tempo, né? Quando a criança fica um dia triste, porque perdeu, porque mudou de escola, pode acontecer um evento também que pode ser anterior à tristeza, né? Ela mudou de escola, o amiguinho foi embora. Então, isso pode gerar uma tristeza, mas se isso permanecer por mais de 2 semanas, tanto em adulto quanto em criança, vale verificar. Mas, tipo assim, a criança, tem criança que ela é muito introspectiva, né? Ela não deixa aparecer, é fácil diagnosticar. É importante a gente tentar separar um pouquinho ali do que é uma pessoa mais introvertida e do que é alguém com depressão, né? Nem sempre pessoas mais introvertidas vêm necessariamente a serem depressivas, né? Às vezes a gente acaba misturando um pouquinho. Mas dá sim, mas se você nota que a criança tem ali, como a Kimberly falou, no decorrer de 2 semanas, um comportamento que não era tão típico dela, né? A criança era uma criança que brincava, era uma criança que conversava, e agora ela tá uma criança mais introspectiva, né? Não era o comportamento padrão dela, não era da personalidade dela. É importante que ele vá num psicoterapeuta infantil, que aí ele tem todo um manejo para estar lidando com essa criança, né? De uma forma bem lúdica, para estar vendo se essa criança ela tá com depressão ou com alguma outra coisa, se ela tem algum outro
transtorno de personalidade, ou se é um transtorno de humor mesmo, né? Então é importante sempre levar no psicólogo. Mas se você vê que a criança está há 2 semanas ali com comportamento atípico, é importante levar para tá tendo um diagnóstico correto. Eu acho que também, mesmo que a criança seja introvertida, sempre vai ter uma pessoa que ela se comunica mais, né? Ou o pai, ou a mãe. Então, digamos que uma modificação do comportamento brusca, daí sim já dá para perceber e já ligar o sinalzinho de alerta, entende? E tem uma faixa etária que afeta mais, assim, a depressão ou não existe? Olha, a adolescência, eu não vou dizer que ela tem maior incidência de depressão, mas é uma fase que você precisa ficar muito alerta, porque é uma fase que os hormônios estão a mil, que tem toda aquela questão do porquê eu tô aqui, o que é que eu vou fazer, o que é que eu quero, sabe? Que a gente até brinca de aborrecente, né? Que tem uma mudança assim que a gente diz, meu Deus, mas essa pessoa tá insuportável. Então ela tem uma mudança muito, muito grande, assim, no jeito dela pensar, no jeito dela se comportar. Então acaba na adolescência sendo, de certa forma, mais comuns transtornos depressivos. Não só os depressivos, mas os ansiosos também, acabam na adolescência ali sendo um pouquinho mais comum, né? E uma outra pergunta, como que tem uma diferenciação, por exemplo, a depressão para pessoas idosas ou não? Pode. Vai falar? Não, pode falar. Pode falar. Então, muitas vezes, o que acontece com os idosos, né? Eles se deparam com o abandono da família, porque eles pensam, eu tô velho, vão me internar, e fica já com uma tristeza maior. E sempre, independente da faixa etária, o que vai ser percebido é a intensidade, né, e o tempo do transtorno presente. Mas os idosos também, eles também têm um índice muito grande de depressão, justamente por esse abandono da família, ou até perda do cônjuge, né, que viveu a vida toda com ele e agora não tá mais, não tá presente, viu muitos amigos, muitas pessoas morrendo, né, falecendo durante a vida dele. Então, dá pra gente se colocar um pouquinho no lugar e pensar, tudo que essa pessoa já passou, né, tipo, dá para imaginar que a gente também teria depressão nessa idade. Não é o correto? Não é, mas na terceira idade, né, pode sim desenvolver depressão. E é mais difícil como os idosos, eles ficam com uma rotina mais diminuída, também é mais difícil de perceber, porque eles não são mais tão ágeis igual eles eram antes. E acredito que até a questão da aceitação e a procura por a palavra. Por psicoterapia também, porque digamos que os idosos, eles têm uma crença muito enraizada, imagine a vida inteira pensando da mesma forma, e a psicologia, ela é uma profissão muito nova, então eles pensam, agora, eu vivi a vida inteira assim, sabendo lidar com os meus pensamentos, sabendo lidar com meus sofrimentos, e agora vai vir uma pessoa me ensinar a fazer isso? Se você vê, a psicologia tem o quê? Um pouco mais de 50 anos no Brasil, por exemplo. Então, vamos supor, um idoso de 80 anos. Então, né, para você falar para ele, por exemplo, eu tenho 27 anos, falar para ele, você vai escutar uma guria de 27 anos te falar o que tu tem de fazer para tu ficar bem. Né? Então, para pôr isso na cabeça do idoso, é bem mais complicado. Eu acho até que talvez, se fosse feito mais estudos com o idoso, né, se tivesse, talvez no idoso fosse ainda maior do que no adolescente os transtornos depressivos. Mas como tem esse receio deles procurar terapia, aí a gente não consegue ter um estudo ali que venha a comprovar isso de forma fidedigna, né? Uhum. Kemily, tem uma dúvida, meninas, Kemily e Karina. A questão da depressão, tem alguma estatística? Eu não fiz o trabalho de casa, não pesquisei, deixei para me perguntar para vocês. Existe alguma estatística que mostre essa questão da influência da classe social, da classe econômica, que tem muita influência nas classes econômicas, na classe social, tanto na econômica quanto a depressão?
Então, eu nunca vi um estudo assim, até porque no Brasil tem um déficit enorme sobre publicação e tudo mais. Mas, qual que é a diferença das classes sociais? As classes sociais mais altas conseguem buscar ajuda profissional. E as mais baixas não. Então, por isso que a gente até não alcança os dados, porque a psicologia, digamos que é para classe de média alta, classe baixa só é atendida pelo CRAS, pelo SUS, quando está muito avançado já o transtorno. Então, é uma dificuldade que a gente vê na psicologia também, da classe social, porque psicólogo, eles dizem que é para rico, mas na verdade não, porque tem métodos para alcançar, só que quem busca é a pessoa que já está precisando mais, sabe? É isso, infelizmente a psicologia ela é muito elitizada, assim, né? Ainda é muito elitizada, né? As pessoas acham que só quem é rico consegue terapia, né? Mas não, gente, tem psicólogo com os preços ali. Social, psicólogo com valor social. Com valor social, tem essas clínicas, escolas, né? Que elas também conseguem atender ali para uns valores bem bons, então, né? A gente vai ter que desmistificar isso daí, porque não é mais assim. E como que essas pessoas conseguem chegar a essas clínicas de acesso? Como é que funciona? Tem algum site que a pessoa pode entrar e acessar? Eu vou disponibilizar para o Júnior Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Tem me ajuda com a palavra. Um flyer, obrigada. Que ali tem o nome de algumas clínicas, o telefone e como você entrar em contato. Que aí tem valores bem bons, tem valores ali, tem clínica que atende a R$5, a R$10, só que falta uma divulgação ali maior, mas tem sim. Agora na pandemia tá um pouquinho complicado, né? Porque ali a gente tá sendo uma luta ali, mas tem sim, tá? Eu vou tentar disponibilizar e ele passa para vocês, tá bom? Obrigada. Nada, imagina. E me fugiu a pergunta, mas até no final eu lembro, tá? Pode continuar, meninas. Ok. Então, gente, eu sou a Karina, né? Agora eu fico até sem graça me apresentar, porque eu já falei. A depressão, ela tem o que nós chamamos de um ciclo de depressão, né? Cada autor acaba trazendo ela com um ciclo um pouquinho diferente, mas geralmente o ciclo funciona da seguinte forma: tem uma mudança de vida. Claro que os fatores genéticos influenciam muito, gente, ali, tanto é que a Kimberly trouxe que 70% é genético. Só que mesmo quando tem um fator genético, geralmente teve alguma mudança na vida dessa pessoa que fez ela vir a desencadear o transtorno depressivo, né? Ou um episódio depressivo. Então, tem uma mudança no estilo de vida. Vamos supor, a pessoa perde um ente querido, a pessoa termina um relacionamento, tem uma mudança de endereço, né? Uma mudança, vamos supor, morava em uma região e foi para outra região, né? Onde é um contexto completamente diferente. Então, geralmente tem essa mudança de vida, essa mudança rápida na vida da pessoa. E isso, quando não é uma mudança boa, não é uma mudança na qual ela se sente confortável, vem a trazer sintomas depressivos. Como sintomas que a Kemble falou, de desânimo, insônia ou hipersônia, falta de interesse nas atividades que antes ela tinha interesse. Só que o que acontece? Ao invés dessa pessoa buscar estratégias, até a Joyce tinha comentado, em vez dela buscar estratégias para estar se livrando dessa questão, ela vai evitando. Então, hoje eu acordei desanimada porque eu terminei meu relacionamento. Mas eu acordei desanimada e dormi até mais tarde. Mas eu não vou acordar agora e fazer um exercício físico que eu gosto de fazer. Eu vou continuar aqui que eu estou desanimada. Então, ela vai evitando. Um colega liga para ela, que ela gosta de conversar. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou falar com o meu colega. Então, isso vai alimentando os sintomas depressivos. Então, em vez dela sair da depressão, ela vai entrando mais no quadro depressivo, né? Ela vai evitando tudo que antes fazia bem porque ela não está bem, só que esse comportamento de evitação vai aumentar esse estado dela de tristeza, né? Então, funciona mais ou menos dessa forma. Mudança de vida, sintomas de depressão e comportamento de evitação que faz você
permanecer naquele ciclo, né? Permanecer naquela tristeza profunda. E melhor exemplo de mudança de vida é a pandemia, né? Do nada ali no março, finalzinho de março, estava todo mundo bem, do nada, nossa, uma pandemia, né? Então, de forma mais grave ou menos grave, veio afetar todo mundo, com perda de emprego, com a própria questão do distanciamento social, com tudo agora que ficou remoto, né? Nós agora mesmo podíamos estar numa palestra presencial, estamos numa palestra à distância. Então, veio a mudar muito a vida das pessoas, e isso, sem sombra de dúvidas, aumentou os quadros de depressão e de ansiedade, né? Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, se eu não estou enganada, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, disse que duplicou os quadros depressivos e ansiosos durante esse período de pandemia. Então, dá para notar o quanto de transtornos depressivos, ansiosos, e não só esses, né, mas esse é o foco na palestra, mas outros transtornos vieram a aumentar, ou pessoas que antes já estavam num quadro de remissão dos sintomas, voltou a ter os sintomas novamente, porque teve uma mudança muito grande no estilo de vida, o que é algo perfeitamente normal. Só que o que aconteceu, né? Foi uma série de fatores. Ana perdeu o emprego, mas Ana também parou a faculdade. Mas Ana também parou de fazer exercícios. Ana também parou de ver os amigos. Então, todos os contextos da vida de Ana, ela foi parando de fazer alguma atividade, ela foi parando de fazer as coisas que ela gostava, né? Podia ser que Ana tivesse perdido o emprego dela, mas não tivesse trancado a faculdade. Podia ser que Ana não tivesse parado de falar com as amigas, tivesse ali tendo contato diário com as amigas pelas redes sociais. Então, Ana foi evitando atividades que antes davam prazer para ela. E ali Ana começou a se sentir triste, começou a se sentir desanimada. Então, quanto mais desanimada e quanto mais triste Ana ficava, menos interesse ela tinha em realizar essas atividades. Eu já não gostava de exercício físico em casa, agora que eu estou desanimada é que eu não vou fazer mesmo. Agora eu não vou me arrumar tanto, porque ninguém está me vendo, eu estou só em casa. Então, Ana foi só alimentando essa tristeza dela, né? E veio ali a se instaurar um quadro depressivo em Ana. Então, o que é que mudou na história dela? Foi só uma perda do emprego, vamos pôr assim, se não tivesse o contexto da pandemia. Só que a forma como ela reagiu a essa perda de emprego e de como ela organizou a vida depois disso e do quanto ela evitou as coisas que davam prazer para ela, foi o que veio a trazer a depressão e fazer com que esse quadro depressivo se tornasse um quadro depressivo crônico. Então, o que causa a depressão, né? Tem uma série de fatores, eu vou trazer mais os fatores ambientais, né? Não tão genéticos, mas ambientais. No caso de Ana, vamos supor, menos cuidado com o corpo. Parece besta, né? Tipo, cuidado com o corpo, grande coisa, arrumar o cabelo, não arrumar o cabelo, tomar banho um dia sim, 2 dias não, que diferença isso faz na minha vida? Gente, isso faz muita diferença, tá? Corpo e mente, eles andam muito juntos, né? Não tem como a gente separar a nossa mente do nosso corpo. Então, igual a colega falou ali, que se olhar no espelho e dizer que tá linda, dizer que tá bem, gente, isso é muito bom pra gente, sabe? Porque isso faz a gente se sentir bem. Então, o nosso exterior influencia muito no nosso interior. Não estou falando para ali a gente, né, ficar loucas assim pela beleza, né, se arrumar, se maquiar todos os dias, não é isso, né? Mas é estar de um jeito que a gente se sinta bem, vestir uma roupa que a gente se sente bem. Não é gostoso quando a gente está toda bonita, recebe um elogio, ou quando a gente mesmo se arruma só pra gente, se olha no espelho e fala, nossa, mas hoje eu tô linda, né? Então isso é muito bom. E isso faz muito bem para nossa mente também. E às vezes no decorrer do dia a gente acaba esquecendo desses pequenos rituais de beleza, né? A Ana começar a cultivar menos amizades. Gente, cultivar amizades saudáveis, tá? Não amizades ali, igual a colega falou, que põe pra baixo, que falava que era coisa do demônio, não é isso, tá? Amizades saudáveis, amizades que faz a gente se sentir bem. Cultivar essas amizades ajuda muito. Até para quando essa amizade vê que a gente não tá muito bem, chegar e falar, nossa, Karina, eu tô vendo que você não tá muito bem, você quer conversar? Né? O que você fez hoje?
sabe, instigar a gente a falar como a gente tá, cuidar da gente. É tão bom se sentir cuidado, né? Mais no automático e menos no presente. Gente, essa pandemia, ela veio aumentar muito o que a gente já faz, que é ligar o automático e ir, né? A gente tem vezes que as pessoas perguntam o que você almoçou ontem. Nossa, eu não faço ideia do que eu almocei ontem, porque eu só engoli, né? Eu não apreciei a comida, né? Eu engoli a comida. Então a gente está indo no automático. Ou a gente está, nossa, mas ano passado estava tão bom, esse ano tá triste. Eu reclamando do ano passado. Fica lá no ano passado, 2020. Ou, nossa, mas ano que vem vai ser muito bom, porque ano que vem, né? Vamos viver o presente, né? Vamos aproveitar o que a gente tem. Não vou dizer que não tá ali, né, com poucas coisas positivas, mas as poucas que temos, vamos valorizar, porque tá um ano difícil. Então, se a gente não ficar aproveitando aquelas coisinhas diárias, uma comida gostosa, um banho, uma conversa legal que a gente teve com um amigo que a gente não tinha há algum tempo, né? Então, essa palestra, por exemplo, que, nossa, colegas falando coisas maravilhosas ali, de como a colega anterior, que como superou a depressão, né? Então, vamos aproveitar esses momentos, já que tem tanta coisa ruim acontecendo. E conquistando menos vitórias. A pandemia fez com que muitos sonhos, né, muitas metas ali não conseguissem ser cumpridas, né? Ela veio a fazer pessoas perderem emprego, as pessoas, o próprio exemplo meu e da Kemily, a gente estava ali super ansiosa, porque esse ano ia ser os atendimentos presenciais. Nossa, que bom, né? Agora a gente vai atender presencialmente. Veio a pandemia e falou: não, vocês não vão, tá? Fiquem quietos que vocês não vão fazer isso. E a gente teve que se adaptar, né? Forma de adaptação é essa agora. A gente está fazendo uma palestra online, não é presencial, mas é uma palestra, foi uma forma de adaptação. E a gente tem que considerar isso uma vitória. Nossa, que bom, hoje a gente fez uma palestra, ouviu pessoas falando coisas super interessantes. Então, tá valorizando essas pequenas vitórias, já que durante esse período de pandemia elas estão ali um pouquinho restritas. Uma coisa muito importante que eu queria trazer para vocês é a questão de quando a gente está no quadro depressivo, principalmente no quadro depressivo, a gente fica com muita dificuldade de tomar decisão, né? Então, tudo que a gente for fazer, é importante a gente ir aos pouquinhos, né? E ali com pequenos passos, né? Não vamos ali acordar um dia de manhã e falar, não, hoje eu vou faxinar a casa, hoje eu vou ler ali aquele livro que eu queria, hoje eu vou terminar aquela série que eu queria, hoje eu vou aprender, sei lá, 30 palavras em inglês. Gente, com calma, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tá num quadro depressivo, a gente cria muitas metas pro dia, a gente tem muita chance de não conseguir cumprir. E a gente não cumpre, e um dos pensamentos da depressão era aquele que a gente não é capaz, que a gente é burro, que a gente não presta para nada, Então, se a gente não conseguiu aquilo, vai reforçar os nossos pensamentos de incompetência, de incapacidade, de desvalor. Então, é importante que quando a gente vai traçar uma meta, seja uma meta pequenininha, né? Uma pequena coisa a cada dia. Hoje eu decidi acordar e fazer meu almoço. Hoje eu não vou pedir comida, hoje eu vou fazer meu almoço. Hoje eu acordei e eu decidi que eu vou arrumar meu quarto. Precisa ser uma faxina. Eu decidi que hoje eu vou arrumar meu quarto. Hoje eu decidi que eu vou me maquiar. Eu vi um tutorial de maquiagem e eu achei tão bonito. Hoje eu vou tentar. Então, pequenas coisas, tá? Vamos aos pouquinhos, tá? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. A gente não é super-herói, a gente tem que fazer aos pouquinhos. Então, exercícios físicos. Vamos praticar ali um pouquinho de exercício físico. Não precisa ser todo dia, né? Vamos acordar um dia, colocar ali no YouTube uma daquelas pessoas que ensina ali exercício físico. Vamos fazer 20 minutinhos de exercício físico. Não precisa ser muito, né? E à medida que a gente vai fazendo exercício físico, o nosso organismo vai liberando ali noradrenalina, por exemplo, e isso vai ajudando a gente a se sentir melhor. No outro dia, talvez a gente já queira fazer um pouquinho mais de exercício físico, né? Alimentação, a Kemily tinha falado antes essa questão. Gente, o que a gente coloca no nosso organismo aqui, ele influencia aqui, tá? Então, corpo e mente andam junto. Então, se a gente come muita gordura, se a gente come muito açúcar,
isso influencia, sim, no nosso psicológico, tá? Não é só uma questão de saúde física, mas uma questão de saúde mental. Beleza nas pequenas coisas. Foi isso que eu tinha falado agora há pouco, da gente se sentir bem ao terminar um livro que a gente estava lendo, a gente se sentir bem ao comer aquela comida gostosa que a gente estava com uma vontade de comer, sabe? Nossa, comi aquilo, fazia tanto tempo que eu queria comer, eu adoro aquilo. Então, sentir, apreciar esses momentos. Uma conversa prazerosa que teve com alguém que você gosta muito de conversar, e procurar se ocupar com atividades que sejam divertidas, que lhe deem prazer. Claro, nem sempre a gente consegue fazer só o que gosta, né? Eu seria hipocrisia minha dizer, nossa, a gente só faz o que a gente gosta. Não, a gente faz o que a gente não gosta também, mas tentar fazer o máximo possível de coisas que nós gostamos, tá? De coisas que faz nos sentirmos bem. Porque nem sempre uma rotina super agitada é uma rotina feliz. Tem gente que tem uma rotina, nossa, super agitada, e é uma pessoa que está com depressão. Então, uma coisa não tem necessariamente correlação com a outra. Um diário emocional. Eu acho que a colega tinha falado até alguma coisa similar que ela tinha usado, o diário emocional. O que seria o diário emocional? Ele é importante para a gente tanto estar identificando quais são nossas emoções preponderantes ali, o que é que a gente mais sente no decorrer dos dias, como também para a gente estar vendo em quais áreas do dia, se é no trabalho, se é em casa, se é com o esposo, que a gente está tendo essa emoção. Por exemplo, coloca ali no diário, segunda, terça, quarta, enfim, os dias da semana. Segunda-feira no trabalho, me senti triste. Segunda-feira em casa, me senti feliz. E isso vai se repetir durante a semana. Nossa, no trabalho, todos os dias dessa semana eu me senti triste. Na próxima semana, todos os dias a pessoa se sentiu triste. Nossa, tem algo errado, esse trabalho está me fazendo bem? Se todos os dias eu me senti triste? Ou então, passa ali 2 semanas, todos os contextos da tua vida tu se sentiu triste. Procurar terapia? Tem algo errado, né? Conversar com pessoas importantes, metas que sejam pequenas, como eu tinha falado anteriormente, e aceitar que você não está bem, né? Aceitar que a gente está bem, que não está bem é difícil, né? A gente entra ali naquela questão da negação, que a gente acha que a gente tá bem, ou a gente atribui a uma série de fatores, mas não aceita que a gente não tá bem. E a partir do momento que a gente aceita, não, eu não tô bem, eu preciso de ajuda, eu tô mais triste do que o normal. É ali que a gente vai começar a sair ali do fundo do poço, né? A começar estratégias para ficar bem. A partir do momento que a gente aceita que a gente não está bem. Então, resumidamente, uma rotina que ajuda ali a você, ou talvez evitar uma depressão, ou talvez ajudar ali no tratamento de uma depressão, uma vida social prazerosa, organizada, ou seja, você ter um pouco de organização no teu dia ali ajuda muito, porque às vezes a gente cria muitas coisas para o nosso dia e acaba não cumprindo nada porque a gente não organizou essas coisas, tá? Então, organização, não no sentido de ser metódico, mas no sentido de ter o mínimo de, nossa, essa hora eu vou colocar o despertador para acordar, essa hora eu vou dormir, essa hora eu vou limpar a casa, essa hora eu vou trabalhar. Então, estabelecer ali horários para tuas atividades. E ter o senso de utilidade, que a gente está sendo útil de alguma forma, mesmo que seja conquistas pequenininhas ali, terminar a leitura de alguma coisa que a gente estava fazendo, né? E cuidar do corpo. Então, gente, essas questões que eu trouxe, elas não isentam, assim, da busca por terapia. É preciso estar procurando um terapeuta se a gente está com sintoma de depressão, mas elas auxiliam a gente ter uma rotina que é mais saudável, que pode auxiliar muito ali a gente não vir a desenvolver um quadro depressivo, ou se a gente está num quadro depressivo, que a gente venha estar tendo uma melhora ali dos sintomas, tá bom? É mais ou menos isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta ou algum apontamento. Sim, se alguém que queira perguntar, fica à vontade. Como você disse, a questão assim, o depressivo não tem só aquele estereótipo de quem está trancado no quarto ou tá ali dormindo ou algo assim, né?
Pode ser a pessoa que está trabalhando, fazendo bico, está precisando pôr pão na mesa e está ali, sabe, vendo a família passando fome, aí está triste, está se sentindo inútil, alguém que perdeu o emprego, ou alguém que durante a pandemia aumentou a quantidade de serviço que tem que fazer online, e aí está se sentindo pressionado, né? Depressão é pressão, né? Se sentir pressionado. E até mesmo no começo da pandemia, nossa, eu falei, mas o que eu vou fazer? A aula e não sei o quê. E a ansiedade vai aumentando, né? E aí, muitas vezes eu tive crises, assim, de ansiedade. Então, até nossa rotina se acostumar, mas com isso, a gente vai ter aqueles picos, né, de ansiedade e tal. E aí vem trabalho, e aí coisas a mais para fazer, entendeu? E a gente se sente meio impotente, né? Às vezes meio paralisado, sabe? É bem isso que eu quis dizer. Eu acho que agora também, com o período da pandemia, a gente vê, vou fazer uma diferenciação rapidinho da ansiedade e da depressão, né? A depressão é um excesso do futuro e a ansiedade é um excesso, a depressão é um excesso do passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Então, a gente não fica vivendo o momento presente, né? Então, quando a gente tem depressão e ansiedade juntos, é porque a gente fica ou muito no passado ou muito no futuro. E agora, com a pandemia, a gente realmente fica... como que é o ano passado? Como que vai ser esse ano? O ano que vem? Esse ano a gente não tá prestando atenção, porque realmente esse ano tá muito difícil para todo mundo, não tá fácil para ninguém, tá muito complicado, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai voltar para o passado, a gente não sabe como vai ser o futuro, então realmente a gente não fica vivendo o momento presente, né? Uma prova da gente não estar vivendo ali no presente, que a Kemi falou, é que a maioria das pessoas, não todo mundo, né, mas a maioria tem a impressão que esse ano passou assim, voando, né, que esse ano, nossa, eu não vi esse ano passar. Escuto muita gente falar isso. Isso é muito um reflexo do automático, que a gente acabou ligando ali um automático para sair desse ano, para se livrar dele, e acaba não vivendo o ano, né? Então passa aquele ano sem. Eu queria pedir desculpa para a Josiane, para a Josi, que eu chamei ela de Joyce, perdão. Eu tenho uma colega de trabalho o dia inteiro comigo, se chama Joyce. E aí depois, quando eu falei, falei o nome errado. Assim, eu tenho Tudo certo. Não tem problema. A minha irmã é Joyce. Tá tudo então tá ótimo. Essa questão que a gente estava falando sobre o sentimento da tristeza que a Kemi, se não me engano, trouxe anteriormente, a Karina fala, assim, me responda vocês, né, mas assim, vou colocar meu ponto de vista. Você se sentir triste, né, porque a gente se sente triste e aí não vou nem usar esse termo, talvez seja até pejorativo, mas modinha, tipo assim, eu tô triste, eu tô com depressão, né? Porque as palavras, eu acredito que as palavras têm poder, né? Então, aquilo que a Josiane trouxe, né? Vou olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bonito, né? Isso é maravilhoso. Mas nessa questão de você se deparar com um dia triste e você permanecer naquele pensamento, eu tenho depressão, eu tenho depressão, eu tenho depressão. Esse pensamento pode influenciar no desenvolvimento da depressão? Com certeza. Porque eu tô com depressão, você busca sobre aquilo, você busca se encaixar naqueles sintomas. É tipo efeito placebo, que a pessoa acha que está sendo tratada por um medicamento que não existe. É a mesma coisa, só que inverso. Você acha que tem a doença e você vai se encaixando dentro dela. É complicado. E uma coisa também que eu fui estudando, eu li um livro, na verdade, que dizia que os seres humanos, eles não foram criados para serem felizes. Ele só foi criado para sobrevivência. E durante o dia a gente vai ter várias oscilações. Uma hora a gente está feliz, outra hora a gente está triste, né?
constantemente. Recebi uma notícia triste. Eu vi uma pessoa pedindo ajuda na rua e eu fiquei triste porque eu não podia ajudar. Fiquei triste. Aí eu cheguei no trabalho e recebi uma notícia feliz e daí eu fiquei feliz. E a gente tem muita essa oscilação. Mas o que a gente tem que fazer? Tá, a gente não foi criado para ser feliz, a gente foi criado para sobreviver. Mas a gente tem que tentar, pelo menos, criar uma vida que vale a pena ser vivida. Isso quem faz somos nós, a gente que tem que construir diariamente nossas experiências e fazer a nossa vida ser feliz. Mesmo que em pequenas coisas, né, em pequenos passos, a gente consiga ser feliz, não toda hora, porque é impossível, mas é importante criar essa vida, né? Criar isso diariamente. É muito sensacional quando você escuta essas palestras e você se identifica muito com o que é falado, né? Porque quando foi falado, que as meninas falaram sobre a questão do corpo, como o corpo também sente a depressão, eu falo por mim mesma. Eu fiz tratamento com um psicólogo há 3 anos atrás, antes de entrar para a faculdade. Eu tive uma situação, N problemas, que daí eu tive crise de pânico, né? Eu fiquei gaga, como meu corpo pediu socorro, eu fiquei gaga no período de 1 semana, e então eu procurei, né? Eu pedi socorro, eu não conseguia falar, e foi assim, dentro do carro, falando com meu marido, uma situação, e de repente travou, eu chorava, e quanto mais eu tentava, mais gaga eu ficava. Aí as pessoas não entendiam, achavam que eu estava brincando, e quando eu queria explicar, era pior ainda. É uma situação, assim, terrível. E daí, com isso, eu fui procurar ajuda, né? Que eu também eu não sei se eu não sabia, ou se eu não entendia, ou... Era muito novo, né? Essa questão de estar com depressão, de ter crise de ansiedade, de saber o que é pânico, né? Então, surgiu dessa forma. E então eu passei por psiquiatra, né, para conseguir parar com essa gagueira, e daí eu dei entrada com um tratamento com psicólogo. E foi muito interessante, porque as primeiras sessões, eu falei assim, eu vou lá para quê? Por que eu quero saber da minha vida, né? Porque ele fala assim, senta aqui, Daiane, então comece. Daí eu falo assim, eu vou começar a falar o quê? O que você quer saber da minha vida? Quem é você, né? Então eu falava assim, caramba, né? E eu falo assim, toda pessoa, todo ser humano deveria passar por um psicólogo. Independente se tem depressão ou não, porque é uma experiência que só estando lá para você saber. Sabe? Parece assim que aquela 1 hora deveria ser umas 5 horas, porque é muito, muito bom. Mas a gente tem aquele preconceito, né, com essa profissão. Não, eu não tô doida, né? Era como eu me sentia. Não tô doida? Por que eu vou? Né? E assim, me ajudou muito. E eu entendi que eu me auto-boicotava. E eu consegui entender que a minha depressão, ela vinha de um passado, né, e que eu não enxergava isso, e eu sempre me boicotei. Então, com os tratamentos, eu comecei a entender, a me amar mais, a me aceitar, e eu vi o reflexo desse tempo sem procura no meu corpo. Com esse processo de depressão, eu engordei mais de 40 quilos, virei uma pessoa sedentária, e hoje, assim, justamente pelo tratamento com psicólogo, eu comecei a faculdade, né, e já estou nos 2 anos e meio, mais 2 anos e meio fazendo pedagogia, e foi tudo uma questão de processo, né? Então, hoje eu paro, penso, reflito o que eu vou fazer, se eu vejo que eu estou muito ansiosa, se eu vou ter uma crise, eu paro, me olho, igual vocês falaram, né? Putz, não, calma aí, eu sou bonita, eu tenho capacidade, eu vou lutar para conseguir aquele objetivo. Então, como realmente faz a diferença o tratamento, a procura, né? Eu nunca precisei tomar medicação, mas
eu vejo e todas as vezes que me perguntam, você tá mal, gente, procura um psicólogo. É a melhor solução. Às vezes, conversar com um amigo, muitas vezes não é o suficiente. E é diferente. E hoje eu faço pedagogia, né? Eu me vejo capaz, né? Coisa que eu não me via antes. Hoje eu iniciei academia e como eu vi a diferença, né? E eu estou com um projeto de ler mais livros, de autoconhecimento, porque quanto mais você procura conhecimento, parece que a tua mente evolui mais. Eu dormia muito, eu trocava o dia pela noite, eu sinto mais à vontade para falar sobre isso. Aquilo que vocês falaram, às vezes a gente procura muito a aceitação dos outros, mas a aceitação tem que vir primeiro de vocês. Você precisa se olhar no espelho e realmente se ver capaz daquilo e de fazer aquilo. Então, era isso. É bem interessante, né? Eu passei, né? Na minha adolescência, na minha fase da adolescência, ali para fase adulta, eu também passei, né? Pela depressão. Inclusive, eu ainda tenho crise de ansiedade. Mas, assim, e entra tudo aquilo que vocês falaram, que a Josi falou, e minha questão mesmo foi questão da sexualidade, né? Então, foi uma fase de aceitação, de uma fase, eu sou aqui quem eu sou, né? E é realmente aquilo que as meninas falaram, né? Quem eu sou. E aí você se depara, assim, numa crise de identidade, e aí você está dentro de uma determinada denominação religiosa e que aquela denominação religiosa diz que não é de Deus, né? Que é coisa do inimigo. E isso você acaba pegando para si e o seu psicológico fica totalmente fora de si, né? Você não consegue se encontrar, né? Seu psicológico dá mais sentido àquilo que as pessoas daquele contexto que você está inserido falam do que realmente daquilo que você é. E assim, hoje eu estou bem, graças a Deus, eu passei por psicólogo também, eu falo, é muito bom. E hoje, assim, eu vejo que, não sei a faixa etária do pessoal, mas eu sou do século XX, né? Então, a gente vê que, antigamente, a profissão do psicólogo, do psiquiatra, era vista como médico de louco, né? Então, quem nunca ouviu falar assim, nossa, coloca médico de louco, né? Então, automaticamente, quando você escutava o termo psicólogo, você associava com médico de louco. Então, a sociedade é muito embasada nesse contexto histórico, né? E o psicólogo é médico de louco. Então, quando você está demonstrando que você está com sintomas de depressão, a primeira coisa que você faz é se calar, né? Você se cala, você não quer conversar com ninguém, você não quer falar com ninguém aquilo que você está sentindo, aquilo que você está passando, exatamente com medo do julgamento, né? Exatamente por isso. E uma das coisas que as meninas falaram, essa questão do psicólogo ser muito elitizado, né? Ser feito para a elite, é uma profissão destinada à elite. E a gente vê até mesmo por questões de termos, de terminologia, né? A gente vê, assim, aquilo que eu estava conversando com a Dai a semana passada, que hoje o pobre, se ele fala que está com depressão, automaticamente as pessoas mandam lavar roupa, vai lavar o prato, né? Vai lavar o banheiro, não tem vai que fazer, casa, não tem o que fazer, né? Vai ocupar essa mente. Uhum. E é bem isso mesmo. E às vezes as pessoas se retraem, têm medo de falar isso, exatamente com medo desse julgamento, né? E aquilo que eu falei logo no início. Hoje é tão comum a gente falar sobre câncer de mama, câncer de próstata, AIDS e outras doenças. É tão comum a gente tocar nesse assunto em roda de conversa,
mas falar em depressão é tão um tabu, né, nessas rodas de conversa. Eu tava pensando nessa palavra agora, tabu. Tipo, tanto a psicologia quanto a depressão ainda está sendo tabu, né? A gente está quebrando isso todo dia, tentando tentar colocar um pouquinho na cabeça das pessoas que é diferente. Você está com depressão, né? Você não é depressivo, você está com depressão. É diferente. Uma questão importante também foi que a colega falou ali de você não sempre procurar uma terapia, assim, mesmo que você não tá com depressão, é bom a gente procurar uma terapia para a gente se conhecer melhor, né? Não é ir para terapia quando a gente já tá muito mal, né? Vamos procurar terapia quando a gente ainda tá bem. Dificulta o nosso trabalho. Enquanto a gente ainda tá bem, né? Enquanto eu, por exemplo, comecei terapia e eu não tenho um quadro ansioso, não tenho um quadro depressivo, eu procurei para autoconhecimento mesmo. Então, é bom a gente não esperar ficar, sabe, instaurar uma depressão, um transtorno do pânico, alguma coisa assim para procurar terapia. Né? Isso ajuda até a desmistificar a terapia, né? Porque quando a gente faz terapia, nossa, mas você tem, né? Parece que você... Ou, nossa, né? Você é psicólogo, por que você faz terapia? Você faz terapia. Gente... Tipo assim, a gente fala sempre, né? Antes de ser psicólogo, antes de ser estudante de psicologia, a gente é ser humano, tá? Sempre fala isso, não dá pra esquecer. Tem um ser humaninho que sofre também. Né? Tanto é que se a gente não fosse, né, não tivesse esses sentimentos, como é que a gente ia ter tato para lidar com pessoas que têm, né? A gente tem que sentir, a gente tem que saber como é ficar triste, como é ficar leve, né? Então, não tem como. Mas quem faz psicologia é muito isso. Nossa, mas você tá triste, você faz psicologia, gente, eu também, né? Verdade. E assim, eu vejo... Pode falar. Vai acabar minha bateria, gente. Tá, quem tá falando? É a Paula. Tá. Em relação à psicóloga e terapia, eu tive esse costume de ir ao terapeuta, porque eu tenho TDAH, eu tenho TDA, então, desde pequena, minha mãe levava no psicólogo, né, porque faz parte do tratamento, desenvolvimento, e aí eu achava até legal, a psicóloga deixava eu jogar, fazer joguinho, aí no final eu gostava, né? Então, para mim, mas eu tenho várias psicólogas que eu fui. Então, para mim, isso imagine uma pessoa que não tem essa instrução, essa introdução em relação à terapia, né? Não tem essa oportunidade de ter esse conhecimento. Porque nós sabemos que o Brasil é bem amplo, né? Tem as periferias, tem as favelas, tem lugares onde não tem acesso, às vezes quem tem que ir é o psicólogo, não a pessoa. Então, nem educação realmente tem, é coisa um pouquinho mais ampla, né? E toda essa questão vai trabalhar, né? Essas coisas é por questão de conceito mesmo, né? Eu escutei uma vez do meu primo. Ele estava me dando uma carona para psicóloga. E ele falou assim: você vai para onde? Para psicóloga. Mas tá louca? Você tá louca? Como assim? Você tá louca? Né? Eu tô louca para buscar autoconhecimento, eu tô louca para me conhecer. Tô louca. Sabe? A gente lida com isso. Eu acho válido também falar, né, que a psicologia, ela tem, né, por exemplo, assim, minha psicóloga, ela usava um método que para mim funcionava, né? Então, assim, existem vários métodos e várias formas que as psicólogas podem estar agindo. Então, quem nunca teve essa experiência, poxa, a primeira psicóloga você não se identificou, tenta com outra, com método diferente, vai dar certo. Uma delas, de algum jeito, alguma hora vai dar certo, vai valer a pena.
Exatamente. Por exemplo, eu e a Karina, a gente tem abordagem teórica diferente. A Karina é mais voltada para cognitivo comportamental, né? E eu sou analista do comportamento, sou mais da análise do comportamento. Então, cada psicólogo tem uma vertente, uma abordagem teórica e prática diferente. Então, se você não cria vínculo com um, vai pulando de um em uma hora você acha uma pessoa que se encaixa com a sua personalidade. Isso, verdade. É algo que não serve para todo, né? Às vezes você vai gostar de mim, por exemplo, vai achar que eu trabalho super bem, e vai na Cambly, acha que ela não trabalha tão bem, já vai outra pessoa, vai na Cambly, se identifica mais com ela e mais comigo. Às vezes o método que ela usa não foi o melhor para você, né? Não é uma que eu uso para uma pessoa, vai valer para todo mundo, não é bem assim. Então não tem nada errado, não vai ter nada errado com você se você procurar 5, 6, 7, 8 terapeutas, uma hora você vai se identificar com a forma que aquele trabalha, até a questão de simpatizar, digamos, né? Às vezes tem pessoas que a gente cria mais afinidade, cria um vínculo melhor, tem outras pessoas que nem tanto, e é normal, isso não está errado, então... É o psicólogo mais formal, o psicólogo mais descontraído, mais autêntico, e isso é normal, gente. Até todos nós aqui somos diferentes como profissionais, como pessoas, então isso varia muito, que dá certo para um, não dá certo para outro, e isso é normal. É igual a Kimberly trouxe o meu exemplo dela, eu trabalho de uma forma, ela trabalha do outro, é um pouco parecida, mas a gente tem maneira de abordar os transtornos depressivos e de ansiosos, todos os transtornos, um pouquinho diferentes, então... Não são as mesmas técnicas, a gente não vê o ser humano ali da mesma forma, então, e mesmo assim a gente é psicólogo, então você vai acabar se identificando com um ali, ou se identificando menos com o outro, é normal. Gente, se fosse por mim, eu ficaria aqui a noite inteira nesse debate, é muito bom conversar, é um tema que eu particularmente gosto muito. Né, mas temos que encerrar. Assim, todas as perguntas que eu tinha feito, que eu tinha preparado para fazer para vocês, assim, a Dai também, a gente até conversou, né, Dai? Eles responderam as nossas perguntas sem precisar ser feitas. E eu quero agradecer Karina, Kemlin, a Josi. Muito obrigado por ter tirado um tempo de vocês para estar aqui com a gente, tá? Eu só queria pedir para vocês, eu vou dar um minutinho para vocês deixar uma última palavra, tá? E depois eu queria pedir para vocês aparecerem para a gente tirar uma foto. Não sei, meu bem. Bom? Vai, desculpa, eu já estava interrompendo a Josi. Pode falar, Josi. Perdão. Não, eu quero agradecer também, né, a oportunidade que foi dada, né? Sou muito grata. Esse espaço é legal, né? Tem acontecido bastante isso, eu acho, né? Por aí. E isso é uma corrente do bem, né? Que vocês continuem também, né? Não desanimem, não fiquem cansados e prossigam, né? Que estão no caminho certo, né? Nós precisamos ser luz, né? Então, sejam luz. Tá bom? Quero dizer que sou grata, né, por cada um também que aguentou até agora, que nem o Júnior falou, né? E é que nem eu falei, isso, tudo que eu passei, o jeito que eu fiz, né, no fim, deu certo para mim, né? Mas cada um vai se encontrar. Só permita-se, né, se encontrar e buscar a melhor forma. Igual você falou também, teve vários fatores que eu passei de abusos, que o meu filho passou de abusos, então tem uma história bem mais complexa por trás, né? Mas vale a pena procurar ajuda e não desistir jamais, tá? Minha gratidão a todos. Obrigada pela participação. Obrigado, Josi, pela participação, tá? Mas fica aí que a gente vai tirar uma foto. Pode falar, Kemlin. Eu agradeço também pela participação de todos, pelo convite também que a Karina me fez, que a gente sempre faz tudo juntos, praticamente, então, onde uma vai, a outra vai atrás.
E é muito importante mesmo a gente falar sobre depressão, quebrar todos esses tabus, né, que já existem sobre isso. Queria dizer também que a depressão, ela não é fácil, ela é um processo difícil, ela é um processo gradual, que a gente tem que fazer todos os dias, né, passo a passo, mas que o primeiro passo já é dado, né, que é você buscar informação sobre isso, então por isso que essa palestra, né, esse grupo é muito importante. Então eu agradeço e também agradeço a vocês. Oi, perdão. Alguém ia falar? Não, pode falar. Eu também queria agradecer a oportunidade a todo mundo que está aí participando do grupo, em especial as meninas ali que abriram um pouquinho de como se sentem, né, de como é um transtorno depressivo. Eu sei que até o ponto da gente chegar e conseguir falar sobre isso abertamente é um período ali complicado, então é muito bom, é muito válido isso, tá? Então, eu fiquei muito feliz com os relatos de vocês, assim, de saber que estão superando, estão buscando ajuda, né? E estão achando estratégias eficazes para estar lidando com isso. A gente faz psicologia, fica muito feliz com isso, vocês não têm ideia. Parece que, não sei, que é uma conquista nossa, em parte. É até estranho, assim, falar, mas é verdade. Então, acho que vai muito de como a gente é como pessoa, acaba refletindo um pouco na nossa escolha do curso, né? Então, eu estou muito feliz de ter participado aqui, né? O Júnior me fez essa proposta, eu já chamei a Kemily, eu falei, Kemily, vamos comigo, Kemily, pelo amor de Deus, né? Porque a ansiedade vai a 1000 ali, né? Não tem como não ir falar assim para algumas pessoas, mas muito obrigada, tá? Como a Kemily falou, a depressão não é algo fácil, tá, gente? A gente tentou trazer um pouquinho de informação, eu trazer um pouquinho de uma rotina ali que pode até ajudando, mas só isso não é a solução, tá? A depressão é difícil, às vezes a gente passa anos e anos tentando sair de um quadro depressivo, sai e depois acaba voltando. Então, é um cuidado constante ali com a gente, com terapia, com medicação, depois é importante ali parar a medicação, dependendo de como tá ali o nível da depressão, mas é uma luta contínua, né? Então, tanto se a gente tem como não tem depressão nesse mundo que a gente vive, é uma luta contínua, tá mantendo a nossa integridade psicológica ali, a nossa saúde mental. Então, muito obrigada, gente. Estou muito feliz. E é isso. Dai. A gente que agradece esse tempo que vocês disponibilizaram, né, de estar com a gente, de estar passando essa parte mais técnica, né, que também é preciso a gente falar, né, não só também as experiências, e foi muito gostoso a gente conseguir linkar, né, a nossa vida, a nossa experiência com as coisas que vocês falaram. Isso faz muito sentido e vale muito a pena. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, a Paula, né, a Rose, o Igor, que está aí, todo mundo. Alguns já saíram, já me mandaram mensagem me avisando, mas quero agradecer a vocês, né? Em plena sexta-feira, tirar esse tempinho aqui para a gente debater sobre esse assunto. A gente espera Travou, Ju. Que passe logo essa pandemia, que a gente possa nos entender face a face. E agora... E não vai ficar só nesse, né? Vamos marcar um próximo. Estamos escutando? Vamos. Liga a câmera de vocês para a gente tirar uma fotinha aqui. O momento de desespero. Liga a câmera. Júnior. Oi? Eu ainda não saí, tá? Tô aqui. Que bom. Só para falar e agradecer o convite aí, viu? É muito interessante, muito importante falar sobre isso, né? Se abrir, sempre conversar sobre. É só isso. Eu não vou poder abrir a câmera, tá? Tá bom. Eu acho que um dos passos importantes é você falar, né? Acho que você falar aquilo que você está sentindo já é um grande passo. Isso. Então vamos lá, gente. Pozinho. Cadê a Karina? Karina, cadê a câmera? Eu tô aqui? Tá ligada? Não fala isso, já me deu um desespero, meu Deus, cadê minha câmera?
Mas eu não tô te vendo. Também não. Ai, gente, sério, pera. Eu Deixa tô ligar. vendo. Eu tô vendo também. Vou Tô ligar. vendo, sim. Tô vendo. Sério, gente, que eu não. Deixa eu cancelar aqui a foto que eu já tinha colocado pra ver. Não tem que Gente, tirar o slide, Júnior. Falei, gente, minha câmera agora, essa altura do campeonato. Deixa eu parar. Agora eu desliguei, deixa eu ligar ela de novo pra ver se às vezes é. Pra mim tá aparecendo só as letrinhas, só. É que eu liguei e vou ligar ela. Eu desliguei e vou ligar ela de novo pra. Agora eu não consigo ligar a câmera de novo. Ai, que beleza. Não liguei. Gente, pra mim não tá aparecendo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pra você. É que se você estiver Dai. compartilhando, acho que fica mais difícil, talvez, não sei. Eu nunca tinha usado esse aplicativo de videoconferência, então. Não tô muito. Deixa eu ver aqui. Não, pior que não apareceu pra mim. Dai, pra você tá Mas não aparecendo? saiu, tá? Não, pra mim também não. Quem tiver vendo ela conseguir tirar um print, aí a gente tira daqui também. É. Tá, eu posso tentar aqui. Tá, gente, sorriso. Oi. Vamos ver se eu consigo. Karina, você consegue aí? Você tem o número dele, né? Acho que fica mais fácil de enviar. Eu tenho, tá, eu vou. Não, mas tenta tirar um print de você, daí você manda direto. Eu acho que é mais fácil. Que daí eu vou ter que. Nem sei como Vou tentar tirar um print da tela aqui. Tá bom? Pera, deixa eu só achar onde tira print. Eu tô aparecendo? Está, todo mundo. Tá. Tá. Vamos lá. Eu acho que foi. Deixa eu ver se foi. Ai, gente, eu mostrando minhas péssimas habilidades em tecnologia. Não, foi sim. Nossa, eu fiquei. Não ficou muito legal para mim, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lidar ali com nossas imperfeições ali, tá ótimo. Gente, então, ó, beijo no coração. Amei esse bate-papo. Amei estar aqui com vocês. Rose, Paula, Dai, Josi, Karina, Kevin, amei, Igor. Amei estar aqui com vocês, tá? Beijo no coração. Também, amei. Obrigada. Beijo, tchau. Até a próxima. Tchau. Temos sim. Sexta-feira que vem temos um novo encontro. Tchau. Tchau. Tá aí ainda, Dai? Tô. Deixa eu parar de... Vou te mandar as fotos. Tá, me manda. Agora Tô saindo, tá? Aham, também.